com alegria muito grande no meu coração que quero saudá-los com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que o Senhor nos alcance com as suas bênçãos maravilhosas e que possamos aí continuarmos estudando a sua palavra. Nesta oportunidade, eu quero meditar com os amados e queridos ouvintes sobre a transição que o apóstolo faz em relação ao ensino de que nós somos livres da condenação do pecado e o sofrimento. Nós observamos que no capítulo 8 de Romanos, do versículo 1 ao versículo 17, o objetivo do apóstolo é nos mostrar como eu e você, nós somos livres do domínio do pecado. Agora, do versículo 18 ao versículo 27, ele vai nos ensinar sobre o gemido da criação, o gemido dos que têm as primícias do Espírito e o gemido do Espírito. E nesta mudança de assunto, o apóstolo coloca diante de nós pelo menos 3 verdades que são importantíssimas para nós compreendermos. E nesta oportunidade, eu quero, com a graça do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo, colocar aqui diante de você estas 3 verdades e procurar identificar de que maneira elas podem nos ajudar no entendimento do ensinamento que o apóstolo vai nos trazer sobre o sofrimento. Entendemos que do versículo 12 ao versículo 17 do capítulo 8, o apóstolo ele nos ensinou sobre as ações do Espírito para nossas vidas. Veja, são ações do Espírito para a minha vida e para a tua vida. E o apóstolo deixou claro que, pelo ato do Espírito agir em nossas vidas, da maneira que foi apresentado aqui, eu e você, nós somos devedores ao Espírito. E estas ações do Espírito têm como objetivo nos levar a nós vivermos no Espírito. E nós entendemos que nós temos que acreditar nestas ações. A maneira que o apóstolo ele faz a mudança de assunto, em primeiro lugar, observem o versículo 16 do capítulo 8. O mesmo Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ou seja, o mesmo Espírito que me guia, o mesmo Espírito que concede à minha vida o Espírito de adoção, é o mesmo Espírito que testifica, que produz na minha vida o entendimento de que eu sou filho. Este mesmo Espírito, ele testifica no meu espírito que eu tenho herança. O mesmo Espírito, ele testifica no meu espírito que esta herança é igual à herança de Cristo. Observem que coisa interessante, porque o apóstolo diz que nós somos herdeiros de Deus e nós somos co-herdeiros de Cristo. Então, se eu sou co-herdeiro de Cristo, a minha herança ela está exemplificada em Cristo. Só que a herança de Cristo, ela é sofrimento e glória. Observem, padecimento e glorificação. Então o apóstolo está dizendo aqui que eu e você, nós dependemos do Espírito para produzir em nós este entendimento de que a minha vida e a tua vida, aleluia, ela é precedida de sofrimento e sucedida
de glorificação. Que coisa maravilhosa! Eu compreendo, e o desejo da minha alma é que o Senhor produza este sentimento no teu coração através do Espírito Santo. Então esta é a primeira grande verdade apresentada aqui pelo apóstolo. Eu preciso entender que eu dependo do Espírito para produzir na minha vida este entendimento de que o Evangelho verdadeiro, ele tem uma cruz e depois uma coroa, e não ao contrário. Observe o que Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 5, versículo 41, está escrito: retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Pedro e os apóstolos foram levados ao conselho e foram questionados em relação à sua pregação. E foram presos, tá certo? Foram libertos da prisão, e quando eles foram libertos, eles se regozijaram. Mas o regozijo deles foi pelo fato de serem julgados dignos. Dignos do quê? De padecer afronta pelo nome de Jesus. E aqui, eu e você precisamos entender que este sentimento é somente o Espírito Santo que produz nas nossas vidas. Eu e você, pela nossa própria vontade, jamais nós nos regozijaremos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Mas o Espírito, ele pode produzir isso em nossas vidas. Observe também o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele está descrevendo-nos, a partir do versículo 16, sobre as realidades do ministério apostólico. E no versículo 24, ele diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Então veja que estas características que o apóstolo ele nos ensina que ele possuía é somente com a ação do Espírito Santo. Veja que esta primeira grande verdade colocada aqui pelo apóstolo nesta transição de assunto é muito importante, porque eu e você precisamos saber que dependemos do Espírito para que o Espírito produza esta virtude que é suportar as aflições pelas causas de Cristo. Que o Senhor possa nos abençoar com esta grande verdade. Em segundo lugar, o apóstolo coloca diante de nós uma outra verdade, também importantíssima. Observe a última parte do versículo 17. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Aqui aparece uma lei. Esta lei, ela tem em Deus os seus fundamentos, porém, ela também tem na natureza, no homem e no nosso inimigo, que procura inverter esta lei. Veja, a lei de Deus é padecimento, glorificação. Cruz, coroa.
Amém? Esta é a lei de Deus. O homem, ele tem que padecer. O homem, ele precisa aprender através do sofrimento. Como está escrito em Hebreus, que o príncipe da nossa salvação, ele foi eleito príncipe pelo sofrimento. Por quê? Para que em tudo ele pudesse nos compreender. Agora observem que a natureza, o homem e o diabo invertem esta lei, porque apresenta diante de nós ao contrário, passando ao homem que primeiro precisamos ter a glória. Primeiro precisamos estar acima para depois servirmos. Observe o corpo. O corpo humano, primeiro ele te apresenta a força da juventude, o vigor da saúde, a força que está nos membros. Só que depois ele apresenta a fraqueza, a velhice chega, o cansaço físico chega, a falta de força vem. Veja que a natureza apresenta para você, primeiro, a força e depois a fraqueza. O inimigo, a mesma coisa. Primeiro, ele te apresenta o pecado, mas ele não te apresenta a consequência. Ele quer que você enxergue o momento do prazer, as delícias do momento, mas ele esconde as consequências. E nesta questão apresentada aqui pelo apóstolo é muito importante, porque ele vai começar agora a nos ensinar sobre as angústias, sobre aquilo que nos causa dores. Então ele está nos ensinando que a lei de Deus, primeiro nós padecemos, depois somos glorificados. E o que acontece em relação ao inimigo, ao homem e à natureza é o inverso disso. Que o Senhor possa colocar nos nossos corações estas verdades e que possamos compreender que isto é de uma importância muito grande e isto nos leva a nós ficarmos firmes na presença do Senhor, nos leva a nós ficarmos firmes quando os ataques do inimigo vêm por estarmos na presença do Senhor, porque sabemos que tudo isso vai terminar. Aleluia! Que maravilha! Agora observem uma terceira verdade colocada aqui pelo apóstolo nesta transição de assunto que ele faz. E o versículo 18, ele diz assim: porque para mim tenho por certo. Veja que esta parte deste versículo está nos ensinando duas coisas. Primeiro, Paulo está nos convidando a nós olharmos para ele. Ele disse, porque para mim. Ele está dizendo, prestem atenção em mim. Olhe para mim. Não olhe para os outros. Não olhe para o seu irmão. Não olhe para você. Olhe para mim. Ele fala, porque para mim. O que acontece nele? Ele tem por certo. Ou seja, ele está dizendo assim, olhe para mim e veja a minha fé. Isto que eu vou dizer para vocês está fundamentada na minha fé. Não é na fé nos irmãos de Roma, não é na fé do Alfredo, não é na fé de você que está me ouvindo. Não. A fé de Paulo. Porque para mim tenho por certo. Então aqui é um convite para nós olharmos para a fé do apóstolo, que ele tem algo a nos dizer. E o que ele tem a nos dizer? Olha que coisa tremenda. Ele tem a nos dizer que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Observem duas coisas importantíssimas aqui. O apóstolo conhece as aflições do tempo presente. Aqui é importante. Os dias do apóstolo, ele tinha aflições. Nos meus dias e nos seus dias,
nós temos aflições. Então o apóstolo ele conhecia essas aflições, ele sabia o que causava angústia, os ataques que vinham dos seus amigos, da sua carne, do ministério, das pessoas que estavam em volta dele. Ele conhecia essas aflições. Mas ele conhecia também o futuro. Que coisa maravilhosa. Observe isso. Primeiro, ele conhecia as aflições do tempo dele. Em segundo lugar, ele conhecia o futuro. De que maneira ele conhecia este futuro? Pela experiência de Atos 9, quando Jesus aparece para ele na estrada de Damasco. E a Bíblia nos informa que o Jesus glorificado apareceu a Paulo e transformou por completo a vida do apóstolo. O apóstolo conhecia o futuro pelas revelações, porque Jesus disse: "Me importa que você leve o meu nome por aquilo que você viu e ouviu e por aquilo que você ainda vai ver e vai ouvir." Que coisa maravilhosa. Lembra o que ele escreveu na sua segunda carta aos Coríntios? Eu conheço um homem, eu não sei se no corpo ou se fora do corpo, mas este homem ele foi até o terceiro céu. E nesta visão que este homem teve, ele viu coisas inefáveis. Coisas que não está na mente do homem. O homem não pode compreender de tão maravilhosas que são essas coisas. E essas coisas, elas esperam-nos no futuro. Em outro texto ele diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu no coração de homem nenhum, é o que Deus tem reservado para mim e para você. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele diz que nós seremos transformados. Este corpo corruptível será transformado em incorruptível. Este corpo mortal será transformado em corpo imortal. Perceba que o apóstolo ele tem na sua mente a clareza do futuro. E a oração que faço pela minha e pela tua vida nesta oportunidade é que o Senhor nos dê clareza em relação ao que teremos, ao que seremos no futuro. E aqui muitos textos, o exemplo de Hebreus 11, os heróis da fé venceram porque viam a cidade futura. Aleluia. Hebreus 12, 2. Jesus Cristo, ele suportou a afronta pelo gozo que lhe estava proposto. Ou seja, ele sabia o que esperava ele no céu. 1 João, no capítulo 3, João disse, olha que coisas maravilhosas que nós temos em nossas vidas. Agora nós somos filhos, mas ainda não sabemos o que seremos no futuro. Mas sabemos que seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Amados, precisamos olhar para Paulo e entendermos que ele conhecia o futuro que nos aguarda. Veja que a expressão é com a glória que em nós. Não é só nele, mas é em nós. Ou seja, como, segundo ao Timóteo, quando Paulo estava sendo morto, ele disse assim, esta glória não é só para mim, mas é a todos os que crerem na sua vinda. Que o Senhor possa despertar os nossos corações e que possamos olhar para a vida do apóstolo e entender que ele nos disse aqui com propriedade. Ele conhecia o futuro e ele conhecia o presente. E aí ele diz a grande questão, ele fala assim, olha, as aflições que eu sofro aqui não chegam nem aos pés da glória que me aguarda. São muito pequenas em relação
ao que está me aguardando no futuro. Oh, aleluia! Que o Senhor possa abrir os olhos do nosso entendimento. Que você possa ver a glória que te espera. E a partir do momento que nós vemos as glórias que nos esperam, eu tenho certeza absoluta que as aflições que sofremos por amor a Cristo, por amor à palavra de Deus, elas se tornarão pequenas. E nós, então, continuaremos, porque entenderemos que as aflições deste tempo presente, elas são insignificantes em relação àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Para concluirmos, nós colocamos 3 verdades que o apóstolo nos ensina nesta transição de assunto. Primeiro, eu preciso do Espírito. O mesmo Espírito que me guia, o mesmo Espírito que me adota, o mesmo Espírito, ele comunica no meu coração que eu sou filho, que eu tenho uma herança, que a herança é igual Cristo teve, e se é igual Cristo teve, exige sim um sofrimento. Mas este Espírito, então, ele me faz entender esta verdade, ok? Então eu preciso desse Espírito. Em segundo lugar, o apóstolo coloca diante de nós a ordem do Evangelho, que é a cruz que nos leva à coroa, e não a coroa que nos leva à cruz. Que o Senhor possa, aleluia, nos abençoar com estas verdades. E em terceiro lugar, o apóstolo nos convida a nós olharmos para Ele e entendermos que Ele conhece tanto a glória quanto o sofrimento. E Ele nos afirma. E esta afirmação nós precisamos colocar em nossos corações, acreditar que é a verdade. Ele fala assim, gente, as aflições não chegam nem aos pés da glória. Que o Senhor possa nos abençoar e que o entendimento destas verdades possa produzir vida na minha e na tua vida. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, eu quero te agradecer pela graça da continuidade do estudo desta carta tão maravilhosa. E aqui entendemos que há uma transição no assunto abordado pelo apóstolo. Ele nos ensinara até agora que como eu posso ser livre do domínio do pecado. Agora ele vai começar a me ensinar sobre os sofrimentos, sobre o gemido da natureza, sobre o gemido da igreja e sobre o gemido do Espírito. Mas este meio termo, pelo menos 3 coisas importantíssimas, eu preciso entender, eu preciso acreditar, eu preciso, aleluia, aceitar a ação do teu Espírito produzindo no meu coração este entendimento de que eu tenho uma cruz que me leva a uma coroa. Eu preciso também entender, oh aleluia, que eu preciso olhar para a vida do apóstolo e saber que o Senhor revelara para ele o futuro. E ele conhecia o presente. E ele me diz, aleluia, ele me diz com toda certeza que os sofrimentos do presente, de maneira nenhuma, chegam aos pés da glória que o Senhor tem para a minha vida. E isto me leva a continuar na tua presença. Em nome de Jesus eu te peço estas bênçãos para a minha vida e para a vida de todos que nos ouvem através desta palavra. Obrigado, Senhor, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe as nossas vidas e que o nosso Deus, por Jesus Cristo, através do Espírito Santo, esteja com todos nós. Amém.